Boa noite, sejam todos bem-vindos ao webinar ao vivo, Meta Planejada, Carreira Organizada. Hoje nós vamos conversar sobre a importância de planejarmos as metas para atingirmos os nossos objetivos de forma concreta. Este é um webinar gratuito, mas ele também funciona de forma voluntária. Quem quiser contribuir para apoiar o canal, para que eu possa continuar compartilhando conteúdos de qualidade, pode contribuir com o valor que quiser, se puder, através desse QR Code que está aparecendo na tela. Esse QR Code vai ficar aqui no canto superior da tela durante todo o webinar. Então, todos estão livres, se puder e se quiser, contribuir de alguma forma, para a gente conseguir manter esses conteúdos com bastante qualidade. Hoje, eu gostaria de dizer também que a gente vai aprender um pouquinho a planejar essas metas e como fazer isso de forma prática e objetiva. Esse webinar está acontecendo ao vivo, né? Hoje, depois de um feriado de Páscoa. Hoje é dia 22 de abril e quem quiser pode assistir também depois dessa gravação, vai ficar no meu canal do YouTube. Eu vou aproveitar também para mostrar aqui os meus livros. Quem tiver interesse em adquirir, conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, pode escanear o QR Code que está aparecendo na tela e adquirir os livros através da loja da Amazon. Eles estão disponíveis em e-book e também em versão impressa. Esse é o Gestão do Tempo para o Home Office. Também tem o livro Inbound Marketing, que são mais técnicos, e esse Caixinha de Segredos, ele é um livro mais de poemas, contos e algumas histórias que eu estou compartilhando ao longo aí de 10 anos de jornada, de carreira. Para começar o nosso webinar, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar hoje um pouquinho sobre carreira e eu quero começar me apresentando. Eu me chamo Vanessa Guimarães, eu sou escritora, tenho esses 4 livros publicados, eu sou palestrante, sou idealizadora do GAM, que é um grupo de apoio mútuo, criadora de uma metodologia chamada Marketing Afetivo e também sou consultora de comunicação. Quem tiver mais interesse em conhecer meu trabalho também pode acessar o meu site, que é o vanessaguimarães.jor.br. Quando a gente fala de metas, né, qual é o conceito de metas? As metas, elas são objetivos. Como é que a gente faz para criar esses objetivos? Porque parece muito fácil. Eu tenho um desejo ou eu quero algo na minha vida, então eu vou trabalhar para alcançar. Mas muitas vezes, se a gente não coloca isso, não organiza, não planeja como a gente vai alcançar esses objetivos, essas metas, não fica tão claro, não fica tão fácil de entender quais são os esforços que a gente vai ter que construir para chegar lá. E quanto tempo também a gente vai levar, não só tempo, mas também quanto que a gente vai ter que investir em nós mesmos para construirmos e atingirmos esses objetivos. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar é qual é a importância da organização? Porque ter objetivos, desejos e sonhos, todos nós temos. Mas a diferença entre quem consegue se planejar para alcançar esses objetivos, esses sonhos, e quem fica só sonhando e não consegue dar um passo para frente, não consegue ver a realização, a materialização disso, está justamente nessa chave, na organização. Então, a organização, ela começa com os pensamentos, ela começa na mente.
Primeiro, a gente precisa organizar a nossa mente, organizar os nossos pensamentos. Isso começa com o autoconhecimento. Muitas vezes as pessoas pensam que precisam ir num psicólogo para ter o autoconhecimento. Sim, o psicólogo também é um profissional que vai ajudar muito nisso, mas não necessariamente você precisa de um psicólogo, você pode ter um, mas você também tem essa capacidade de organizar os seus pensamentos, desde que você consiga fazer essa observação de si mesmo, essa anotação diária, constante, para você conseguir se superar a cada dia, ser um pouco melhor do que no dia anterior. Eu coloquei essa imagem da Alice no País das Maravilhas, porque essa cena, né, de quem já leu o livro, quem já viu os filmes, essa cena é muito marcante para mim, uma das mais interessantes cenas escritas no livro do Lewis Carroll, porque é uma passagem, é uma analogia, a gente pode enxergar como uma analogia, porque quando a Alice se depara com um personagem que até então ela não conhece, que é o gato, é muito interessante que ela está no meio de uma floresta, num mundo completamente novo para ela, que é esse País das Maravilhas, e ela, então, se vê entre vários caminhos, e ela não sabe onde é que ela, qual é o caminho que ela vai percorrer. E aí ela chega e pergunta para o gato, uma das cenas do diálogo entre eles, do livro, é que ela pergunta para o gato qual é o caminho que ela tem que percorrer. Como é que o gato pode dizer a ela qual é o caminho que ela tem que percorrer, não é? Então ele pergunta, ele faz uma pergunta em troca, ele fala, onde é que você quer ir? E a Alice responde, eu não sei, eu estou perdida. Então o gato fala para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. E é exatamente assim na nossa vida, né? Se nós não sabemos onde queremos chegar, quem nós somos, quais são as habilidades, quais são as nossas motivações, a gente não vai chegar em nenhum lugar. Não, nada muito agradável à frente, né? A gente vai sendo conduzido por pensamentos que não são nossos, né? Ou pela carreira, ou pelo trabalho que a gente está exercendo naquele momento, sem enxergar muito o que vai acontecer à nossa frente. Vamos meio que sendo guiados pela correnteza. E o objetivo não é esse, né? O objetivo da nossa vida não é esse. Não é para isso que os seres humanos estão aqui. A gente está aqui para estar completamente consciente do que a gente quer, de quem nós somos, dos nossos valores. E claro, para isso, eu até coloquei ali, a gente vai precisar pensar qual é a minha meta de vida. Tá? Isso não tem a ver com hierarquia, isso não tem a ver com grau de estudo, se a pessoa tem mais diplomas ou menos, se ocupa uma posição superior ou inferior dentro de uma empresa. Isso não tem a ver com posses materiais, né? Isso não tem a ver com idade, nem não tem a ver com faixa etária. Isso tem a ver com construção do ser humano. E quando a gente fala de construção do ser humano, eu estou falando de um ser humano que ele tem uma vida inteira, enquanto ele estiver vivo, enquanto ele tiver uma inteligência, enquanto ele tiver uma força dentro dele, ele precisa de uma meta de vida. Ele precisa de um motivo para existir. Então, a primeira coisa, por quê você existe? Qual é a sua importância no mundo? Todos nós somos importantes no mundo. Cada um de nós contribui de uma forma, agrega, enriquece, soma, desde que a gente saiba fazer isso, desde que a gente saiba contribuir, expor as nossas ideias sem ferir, sem agredir, né? Então, onde é que eu quero chegar? Quem sou eu como ser humano, né? Porque quem sou eu como ser humano também vai influenciar em quem sou eu como profissional. Os meus valores, as minhas habilidades. Desenvolver o meu autoconhecimento vai contribuir para eu lidar melhor com todos da minha família, vai contribuir para eu lidar melhor com meus amigos, com os meus colegas de trabalho, com as minhas equipes, né? Nós precisamos ser o exemplo. As outras pessoas vão se inspirando em nós e no que fazemos quando a gente faz bem feito, não é verdade? Quando vem de dentro, quando essa força vem de dentro. E como é que a gente planeja alcançar esses objetivos? Então, a primeira coisa, organizar a mente, a casa, a vida, né? Como é que a gente faz isso? A gente precisa parar,
pensar, escrever, meditar. Não é? São coisas que precisam do silêncio, um pouquinho de introspecção, porque somente cada um pode fazer isso, somente cada um pode escrever, pensar sobre si mesmo. Qual é o autoconhecimento? Como é que está conduzindo a própria vida? Então, para começar, eu queria falar sobre essa tríade do trabalho ideal que eu aprendi com o professor Vanderlei Passarella em um curso que eu fiz com ele, que foi muito enriquecedor, que ele me fez pensar e continua me fazendo pensar até hoje, sobre como é que a gente faz para construir, primeiro, esse trabalho ideal que a gente quer para a nossa vida. Né? Quando a gente fala de trabalho, a gente não está falando apenas de um emprego, a gente está falando de uma ocupação. Então, essa ocupação pode ser feita de diversas formas. Né? Hoje a gente tem o trabalho em home office, hoje a gente tem diversos tipos de trabalho que a gente não tinha 10 anos atrás. Isso vai continuar sempre em constante mudança. Para a gente saber se a gente está fazendo um trabalho que nos move, né? A motivação, ela é um motivo para a ação. Para nós encontrarmos qual é a nossa principal motivação, qual é essa força, esse motivo que nos faz acordar todos os dias e ter vontade de viver, de dar um sorriso, de olhar para o céu, a gente vai precisar entender esse esquema tão inteligente que o professor Passarella compartilha com a gente. Quando a gente faz o que a gente gosta e sabe fazer muito bem aquilo, e ainda somos bem remunerados por isso, a gente tem um trabalho convencional, que é o trabalho comum, o mais conhecido. Quando a gente gosta do que a gente faz, sabe fazer bem, tem aquelas habilidades e contribui para o mundo, para a sociedade, a gente tem um trabalho com propósito. Quando a gente contribui para o mundo, para a sociedade, e nos pagam bem, nos remuneram bem para fazer aquilo, a gente tem um trabalho útil. Mas quando a gente consegue unir o trabalho, a profissão, né, aquilo que a gente gosta de fazer, que a gente faz bem e que nos remuneram bem, e ainda a gente constrói uma sociedade, um mundo melhor, a gente tem o que ele chama de plenitude. A gente desenvolve um trabalho com plenitude, que seria o trabalho ideal, que todos nós deveríamos fazer. Né? Porque aí nós não vamos estar apenas esperando o salário no fim do mês. A gente não vai estar apenas fazendo aquilo porque a gente precisa se sustentar, precisa pagar as nossas contas. A gente vai estar dando o nosso melhor a cada dia, porque a gente vai saber que está construindo algo bom com o que a gente está fazendo. A gente está sendo útil, né, ao mundo, ao outro. Então, isso é uma coisa para se pensar. E aí eu trouxe aqui mais reflexões. Então, se a gente está buscando o trabalho ideal e a gente está querendo melhorar o nosso autoconhecimento e nos organizarmos para planejar as nossas metas, quais são as primeiras coisas que precisamos fazer? Primeiro, eu falei da organização. Então, a organização, o planejamento, né? O que nos move, né? O que nos move são as perguntas. Eu, como jornalista, posso dizer isso com toda certeza, né? O que nos move, principalmente, são as perguntas, não necessariamente as respostas. Porque muitas vezes, pode ser que eu não saiba dizer exatamente onde é que eu quero chegar. Mas se eu começar a fazer as perguntas certas, quais são os valores que eu quero desenvolver? Qual é o legado que eu quero deixar nesse mundo, no final da minha vida? O que eu quero aprender no final da minha vida? Eu quero olhar para trás, para toda a minha história. O que eu quero enxergar, que eu deixei, que eu construí? Então, isso é muito importante. São essas perguntas que vão nos movendo justamente para a gente trilhar esse caminho de superação e de evolução. Organização, eu coloquei, essa é uma pergunta muito importante da gente fazer constantemente, né? Se eu tivesse dinheiro, se você tivesse dinheiro e tempo sobrando, o que você faria? O que você faria? Porque o tempo, ele é valioso, né? O nosso tempo, ele é muito valioso. O nosso tempo é a nossa vida. Então, com o tempo e com o dinheiro,
que você faria? No que você investiria? Será que você ficaria só? Será que nós ficaríamos só curtindo a vida, viajando? Não existe mais nada de importante a ser construído? Então, será que a gente precisa esperar isso acontecer? Ou será que a gente pode, dentro das nossas habilidades, dos conhecimentos que temos neste momento, com o dinheiro e o tempo que temos neste momento, nós podemos construir algo? O que podemos construir? O que podemos entregar? Então, coloquei organizar, planejar, pensar, sentir e agir. Porque o pensar, eu até coloquei, o mundo é mental. Tudo o que nós pensamos se reflete na nossa realidade. Eu estou falando isso porque não é difícil disso ser comprovado no nosso dia a dia. Né? Se a gente fizer se a gente for lembrar, se a gente pegar as nossas memórias do nosso passado, como é que eu era com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos? Faz uma escala de lembranças. Quais eram os meus objetivos? Como é que eu era naquela época? Como é que eu sou agora? O que mudou? Melhorou? Piorou? O que eu consegui construir que eu sonhava na época? O que eu ainda posso construir? O que não? Então, quando a gente fala que o mundo é mental, é porque tudo o que acontece na nossa vida é consequência das nossas próprias ações. A vida vai trazendo obstáculos, vai trazendo problemas, mas cabe a cada um de nós resolver da melhor forma e entregar o nosso melhor. A gente não pode ficar enxergando só os problemas que são apresentados. A gente precisa tirar alguma lição dos problemas que acontecem, porque eles vêm para nos ensinar. Então, nós precisamos sair melhores do que nós entramos quando aquilo aconteceu. Senão, aquilo não nos ensinou nada. E se não nos ensinou nada, a nossa vida não vai ficar melhor, vai ficar pior, né? Então, a gente precisa se superar, a gente precisa crescer com os acontecimentos no trabalho, na vida. A gente não pode deixar isso nos puxar para baixo. Pelo contrário, isso vai trazer a experiência necessária para o nosso crescimento pessoal. A mente, ela é moldável, realmente ela é. Os pensamentos, eles podem ser construídos. Os pensamentos, eles podem vir de fora ou eles podem ser próprios nossos. Né? Então, é muito importante a gente pensar se os pensamentos que estão atuando na nossa mente hoje são nossos, próprios, somos nós que estamos controlando, criando, ou se são alheios. De quem são? Por que estão aqui? Será que o que eu assisto, o que eu leio, o que eu consumo na minha vida molda meus pensamentos? Como é que eles estão sendo moldados? Será que eu estou sendo arrastado por uma correnteza? Ou será que eu mesma é que vou ter que conduzir a minha vida e eu vou ter que construir, decidir o que eu quero para mim? Então, isso é muito importante. E até coloquei aqui porque o nosso cérebro, ele demora aproximadamente 21 dias seguidos para se adaptar a uma nova rotina. Então, toda vez que a gente toma uma decisão, a gente precisa mudar, todo o início ele é difícil. A gente já está adaptado, a gente já tem um hábito. Para mudar, para transformar este hábito em uma nova rotina, a gente precisa repetir o que a gente quer continuar a fazer por pelo menos 21 dias, para que a gente possa se acostumar, para que os pensamentos se acostumem com aquelas novas ideias. Uma outra coisa que eu coloquei aqui também, que eu considero muito importante, é a questão de tudo que a gente faz, como a gente está falando aqui, que o mundo é mental, né? Nós somos um reflexo das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas ações. Então, todas as palavras que nós pronunciamos e escrevemos, elas também têm uma força, elas também têm poder. Elas emitem uma energia e elas estão ali contaminando, influenciando as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, que estão nos lendo. Então, é muito importante a gente selecionar, pensar de que forma a gente vai transmitir aquelas mensagens. Até mesmo uma mensagem negativa pode ser transmitida de uma forma suave, se a gente souber como fazer isso, quais as melhores palavras e expressões que a gente vai utilizar para levar aquela mensagem. E também
claro, sempre pensar em quem está recebendo a mensagem, né? Porque cada pessoa, a gente vai adaptar a linguagem, a forma de falar, de levar aquele conhecimento. Eu estou citando aqui um livro que eu recomendo muito para leitura, é um livro que eu gosto muito, que se chama Tríade do Tempo, que é do Christian Barbosa. Nesse livro, ele fala a importância desses 3 pilares: a família, o trabalho e a vida. E a família pode significar muitas coisas, né? A família pode ser a pessoa e o cachorro, não há nenhum problema nisso. O trabalho pode ser home office, também não há nenhum problema nisso. A questão aqui é a gente enxergar o que cada um desses pilares significa para nós e quais são as prioridades que estamos dando a eles. Então, eu preciso equilibrar tanto a família como o trabalho dentro da minha vida, para que tudo flua, para que tenha um equilíbrio. Eu não posso priorizar nada mais do que outra coisa. Tudo precisa andar junto, porque dessa forma eu vou conseguir um equilíbrio que me leve justamente para a realização dessas metas que eu estou me propondo. Se eu me sobrecarregar no trabalho, eu não tiver tempo de lazer, nem para os amigos, nem para a família, isso também vai influenciar, também vai impactar nos resultados que eu estou me propondo. E aqui eu coloquei logo ao lado a tríade da prosperidade. Essa foi criada pelos sábios da antiguidade, como Platão, por exemplo, que eu citei anteriormente aqui, que é o pensar, o sentir e o agir. O pensar, ele é o questionar, é justamente isso que eu comentei agora. A gente precisa observar tudo que está chegando para a gente precisa filtrar o conteúdo que está chegando para a gente para saber se aquilo ali é uma meta que nós realmente queremos ou é o que outras pessoas estão nos conduzindo a fazer. Então, primeiro vem a ideia, né? Depois vem o sentimento, aquilo me faz bem, me causa um bem-estar, me faz sentir que eu estou contribuindo, me traz felicidade, me traz alegria, me traz uma sensação de satisfação. Porque se todas essas respostas forem negativas, né, não me faz bem, está me conduzindo para algo que eu estou sentindo que não está bom, não é isso que eu quero, então o caminho já não é esse, certo? E por último, a ação. Então, é a ideia, a meta, o planejamento, a organização, o sentir, é isso que eu sinto que é bom para mim, e a ação, a execução do que é apenas teórico. Isso vai ser vivenciado, vai ser colocado em Então, tendo tudo isso em vista, é muito importante também, antes da gente começar a planejar as metas do que a gente quer, a criação dos pensamentos positivos. Fala-se muito sobre isso, mas muitas vezes como executar é um grande problema. O controle emocional é uma coisa muito importante. Porque se eu deixar uma tristeza me desviar do meu objetivo, se eu deixar uma decepção, um acontecimento ruim, uma dificuldade, seja ela financeira ou emocional, atrapalhar o que eu tracei para mim e eu postergar, adiar, desanimar ou desistir, isso é muito ruim. Se eu sair do meu caminho, do caminho da minha meta, por causa de acontecimentos ruins, isso significa que eu estou deixando os pensamentos negativos tomarem conta da minha vida. Eu não estou conseguindo controlar essas emoções, esses pensamentos. Então, essa observação, essa construção dos pensamentos positivos é muito importante. Diariamente precisa se alimentar do pensamento positivo. E quando o pensamento de desânimo, de medo, de procrastinação vier, é preciso substituí-lo pelo pensamento positivo. E é justamente neste momento que eu sugiro a criação de motivações. O que me faz sentir bem? O que me faz sentir viva? Por que eu estou aqui neste mundo? Eu não vim aqui à toa, eu tenho um objetivo.
né? Claro que tem. Todos nós temos objetivos, todos nós viemos por um motivo. E o principal deles é para a gente ser melhor, sem dúvidas. O principal objetivo da nossa existência é sermos seres humanos melhores. Então, quando a gente enxerga isso, essa questão de se autoconhecer para se tornar cada dia melhor do que no dia anterior, se superando pouco a pouco, a gente começa a enxergar, a gente começa a criar e a manter esse pensamento positivo que vai fortificando e não deixando esses outros pensamentos que vêm, é natural, atrapalharem as nossas... a gente atingir essas nossas metas. Né? Então, 80% do dia precisa ser preenchido com esses pensamentos bons que trazem a criatividade, a inovação, a afetividade, a empatia. E o restante, coloquei aqui 20%, pensamentos de tristeza, pensamentos que não nos agregam em nada, que não são úteis. E a gente está falando aqui de uma construção de uma série de coisas, né? A gente está falando de organização, a gente está falando de meta de vida, para começar, então a gente está indo bem aos poucos, o que a gente precisa construir para chegar nas metas que a gente quer alcançar. E uma dessas escadinhas que a gente precisa construir na nossa vida é o hábito de agradecer. Isso é importantíssimo. O ser humano, ele às vezes se esquece de todas as coisas que ele já realizou, de quem ele é, da sua essência, esquece de todas as conquistas que já teve na vida. E esse hábito de agradecer também é uma forma da gente se motivar, porque a gente não pode esquecer quem a gente é. A gente não pode esquecer que a gente está aqui por um motivo nobre, de construção, né? de evolução. Então, o hábito de agradecer, certamente, ele libera o fluxo de receber. Né? A gente oferece e a gente recebe o tempo todo. Somos professores e aprendizes o tempo todo, todos os dias. Né? Então, eu coloquei aqui 6 pilares, aqui 6 itens nos quais eu agradeço todos os dias, mas tem muito mais. E aí, cada um vai se observar, pensar nas prioridades que tem e criar esse hábito de agradecer diariamente. Então, eu coloquei Deus, família, as dificuldades, porque se a gente não tirar uma lição de todas as coisas ruins que nos acontecem, elas não estão sendo úteis, elas não estão servindo para nada, elas só estão causando sofrimento. É muito importante a gente observar o que está acontecendo, que também... que mesmo que nos cause sofrimento, dor, que nos atrapalhe, tem algo para nos ensinar, nem que seja ser mais forte, a se superar. Então, se a gente conseguir fazer isso, essa dificuldade ela vai se transformar num aprendizado, né? E as conquistas, porque sempre tem, sejam elas pequenas ou grandes, é importante lembrar delas também, as superações diárias e a saúde, claro, principalmente a saúde mental, né? E eu coloquei aí no fundo, vocês estão vendo a imagem de um pote, que eu chamo de pote da afetividade. Esse é um exercício que eu já fiz em várias empresas, em palestras e treinamentos. Eu gosto bastante, faço também. Eu também faço esse exercício. Ao longo do ano, pode ser diariamente, semanalmente. Cada vez que houver uma superação de uma dificuldade, de um problema, que você se sentir melhor, que você perceber que houve uma mudança, que houve um aprendizado, não precisa ser algo grandioso, pode ser algo simples. Hoje eu consegui ser mais paciente. Olha, eu consegui lidar melhor com uma situação no trabalho. Isso é uma conquista, isso é uma superação. Então é importante que isso seja anotado num papel ou num post-it e colocado dentro desse pote, e você vai colocando ali ao longo de um ano. Pode ser de 6 meses a 12 meses. Depois de um ano, você abre esse pote, no final do ano, antes do Réveillon, você abre esse pote e vai ler tudo que você conquistou, todas as superações que você teve durante aquele ano. Porque isso te ajuda a buscar as forças internas, a observar como é que você está melhorando, como é que você está se comportando, quais são as mudanças que estão acontecendo, né? E as mudanças são de dentro para fora. Se nós queremos ser melhores e nos superarmos, a gente precisa se observar.
Então, esse pote é uma forma da gente não esquecer tudo que a gente conseguiu realizar. Se a gente esquecer de anotar num caderno, num diário, esse pote pode ser uma boa ferramenta, ele pode ficar em cima de uma estante, em cima da mesa, sempre que você lembrar, coloca ali, escreve e coloca ali. E aí agora chegamos no ápice, né? Finalmente, depois de pensar em tudo isso que são degraus tão importantes antes da construção das metas em si, porque a gente precisa se preparar, né? Agora, então, vamos falar sobre a criação. Como é que a gente vai listar, criar essas metas, tá? Eu separei metas e desejos, mas fiquem à vontade, as prioridades, cada um é que vai decidir dentro da sua vida, da sua própria observação. Mas eu considero meta algo mais sólido, mais importante, né? Que às vezes demora um pouquinho mais para acontecer, porque é uma construção de fatores e de decisões. Os desejos, eles normalmente são coisas mais voláteis, que se não acontecerem, se não forem realizados, não vão impactar muito na vida. As metas vão. Então, eu costumo separar desejos de metas. Mas, na verdade, quando você está construindo a sua caminhada para atingir as metas, você também vai conseguir realizar vários desses desejos listados. Então, eu dei aqui alguns exemplos. Nós temos, eu gosto de separar metas pessoais de profissionais, porque fica mais fácil até para uma organização mental mesmo. O primeiro de tudo, a meta de vida, que é quem nós queremos ser como seres humanos, qual é o legado que queremos deixar nessa vida. E depois as metas que podem ser mais materiais, né? Curto prazo, médio e longo. Só para dar um exemplo aqui para vocês, curto prazo eu considero de 6 meses a 2 anos. O médio é de 3 a 5 anos. E o longo, 10 anos ou mais, tá bom? Então, o ideal é que vocês façam uma planilha, pode ser no computador, acho que fica muito mais fácil, e comecem a listar isso, tá? E os desejos, como eu falei, são coisas mais que não vão fazer tanta diferença na sua vida, mas também são importantes, né? Eles estão numa hierarquia um pouco mais baixa. Por exemplo, conseguir fazer uma viagem internacional por ano, aprender um novo idioma, conquistar a casa própria ou trocar de casa, comprar o primeiro carro ou trocar de carro, lazer, por exemplo, assinar um clube de leitura, frequentar um clube, praticar um esporte, enfim, isso vai variar de pessoa para pessoa dentro de gostos diferenciados. Aqui eu tentei explicar um pouquinho melhor. Quem tiver dúvidas, quiser me mandar perguntas por e-mail, vou ter o maior prazer em responder, tá? E eu também tenho uma apostila, quem quiser comprar, entre em contato comigo também, que eu posso mandar esse arquivo, essa apostila em PDF. Nessa apostila eu mando planilhas para vocês conseguirem listar tudo especificado. Tem algumas dicas também mais detalhadas do que a gente está falando aqui hoje. Eu estou tentando não dar tantos detalhes, porque senão o webinar fica muito extenso. As metas. Então, começamos lá em cima com a meta de vida e depois a gente vai começar a destrinchar isso para baixo. A gente vai separar entre curto, médio e longo prazos. E dentro desses prazos, a gente vai criar metas para cada um dos pilares da nossa vida. Tudo bem separado e detalhado. Então, por exemplo, metas profissionais. Quais são as metas profissionais? Eu quero participar de um congresso. Então, o que eu preciso fazer para isso? A empresa vai pagar? Eu vou juntar dinheiro para isso? Eu quero ser palestrante internacional. O que eu vou precisar? Vou ter que aprender um novo idioma? Vou ter que aprender vou ter que desenvolver a habilidade da oratória? Metas financeiras. Já se eu quiser trocar de carro, quanto é que eu vou ter que economizar por mês ou por ano para eu conseguir atingir o valor do carro que eu quero comprar? Metas espirituais, isso independe se quer seguir uma religião ou qualquer outro estudo espiritual. Metas sociais,
Eu quero uma vez por semana conseguir sair com meus amigos, frequentar um clube, vou entrar num clube de leitura, enfim. O que eu preciso fazer para conquistar isso? Metas de saúde. Ter um plano de saúde, praticar um esporte, metas filantrópicas. E aí nem pensei no fator de contribuição financeira, pensei mais em doação de tempo mesmo, no que poderia contribuir. Metas de lazer e cultura também, metas de desenvolvimento pessoal e profissional. Enfim, vai se pensando, criando-se perguntas. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero atingir nessa etapa da minha vida, o que eu já conquistei e o que eu ainda quero conquistar. Sempre tem muitas coisas para a gente conquistar, sempre. E nem estou falando de coisas materiais, né? Estou falando mesmo de agregar como ser humano. Enfim, e aí tudo isso vai ser classificado, tem que ser pensado com calma, de repente planejado até em família mesmo. Mas é muito importante que, mesmo que seja em família, cada pessoa tenha as suas próprias metas, tá? E que isso seja acompanhado dia a dia, tá bom? E aí, quando a gente fala de metas, a gente está separando essas metas de curto, médio e longo prazos, e a gente está falando de meta de vida. Então, quais são os valores e as virtudes que a gente precisa e deseja criar e cultivar para alcançar essas metas? Então, vou dar um exemplo aqui. A paciência. A paciência, ela é uma virtude, ela é um valor. E eu preciso desenvolver a paciência se eu quiser atingir metas de longo prazo. Porque a meta, não é que ela não vai ser atingida, ela pode e vai ser atingida, desde que se tenha persistência, paciência, força de vontade, que se cumpra o que está se propondo ali. Né? Porque o que mais acontece, às vezes, é a desistência. Então, nunca consegui realizar o que eu me propus, porque desistiu. Muitas vezes leva mais tempo, leva um planejamento mais detalhado. Então, eu coloquei aqui, eu criei uma pirâmide para a gente conseguir pensar quais são esses valores e essas habilidades que cada um de nós precisa criar para conseguir atingir essas metas que a gente está se propondo, em todos esses âmbitos que a gente colocou aqui. Primeiro lugar, o autoconhecimento, né? A comunicação interpessoal, a comunicação eficaz com as outras pessoas, né? O networking que eu digo, uma conexão verdadeira com outras pessoas, porque é justamente essa união, essa troca, que também faz a gente conquistar as nossas metas. Em segundo lugar, a empatia, né? Quando a gente aprende, quando a gente tem conhecimento, a gente também tem vontade de compartilhar. E quando a gente doa um pouco da gente recebe muito dos outros também, né? A resiliência eu coloquei em terceiro lugar, porque a gente tem na vida altos e baixos. E se toda vez que a gente tiver um problema, a gente desistir do que a gente se propôs a fazer, a gente não tiver uma motivação que nos empurre essa força interna para continuar, a gente vai desistir e aquela meta ali acabou. Não vai nem mais pensar nela, né? Quantas vezes isso acontece? A procrastinação, né, também faz isso. Vou deixar para amanhã, não vou fazer isso hoje, não. E aí o tempo vai passando e a gente nem percebe. Então, a resiliência tem a ver com isso, saber lidar com todas as situações e continuar persistindo e agindo dia após dia para alcançar aquela meta com persistência. Resiliência e persistência. E no topo dessa pirâmide, movimentos, né? É o que eu tô falando, é um passo de cada vez, mas precisa ter uma constância a cada dia, é preciso ter uma ação, um movimento na direção daquilo que se quer conquistar, para justamente conseguir lidar com as mudanças e com as adaptações. Então, existem duas leis universais que regem tudo, né? Regem o mundo, regem o universo, que é a lei da mudança e a lei da adaptação. E é muito importante a gente conhecer e pensar sobre isso, porque tudo sempre muda de alguma forma. Se nós não nos movemos, a vida vem e faz a gente se mover de alguma forma. Então, a gente precisa lidar da melhor forma com isso e se adaptar às condições que vão chegando na nossa vida, seja a gente tendo a gente conhecimento do que estava por vir ou não, né?
Então, conforme a gente vai dia a dia construindo essas metas e trabalhando para que elas sejam conquistadas dentro ali do que a gente se propôs, vão vir, é claro, problemas e também o medo, né? O medo de falhar, o medo de fracassar, de não conseguir atingir a meta naquele tempo que a gente se propôs. Isso é muito comum, é muito normal. Então, eu coloquei um quadrinho que eu gosto muito, que tem duas pessoas diferentes. Os dois estão lutando contra um monstro, né? E um deles pensa assim, nossa, é muito grande, não tem como vencer. Ele já se considerou derrotado antes dele lutar. O outro já pensou completamente diferente, né? Caramba, é muito grande, é grande a beça, não tem como errar. Então, é a mente, né? É o olhar. A gente pode enxergar um monstro à nossa frente, se sentir preparado ou se preparar para enfrentá-lo, assim também como a gente pode já se sentir fracassado, já fracassar antes de tentar. Então, é sempre o olhar, né? Sempre o interesse, e isso vem de dentro para fora. E eu coloquei também lutar contra os defeitos. O moinho é uma ótima simbologia. Eu adoro a simbologia do moinho. Inclusive está, né, no livro do Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, né? Tem uma cena em que o personagem, o Dom Quixote, ele vê os moinhos e ele enxerga dragões. Né? Ele pensa que ele está lutando contra os dragões, na verdade, a luta é interna, né? Ele contra ele mesmo. E é exatamente isso. Quando a gente está lutando contra os nossos defeitos, quando a gente está observando que as maiores barreiras que nos atrapalham a atingir os nossos objetivos, elas são mentais, somos nós conosco mesmo, isso ajuda muito a gente a vencer, a se superar. Porque a gente não tem que enxergar as outras pessoas como concorrentes, as outras pessoas como inimigas, as outras pessoas. A gente não tem que lutar contra os outros, a gente tem que lutar contra a gente mesmo. É a nossa superação diária, né? Então, a simbologia do moinho é muito interessante. O vento, né? A força da natureza, a força do vento. A gente tem aí a produção da energia eólica, né? Que é uma fonte saudável, né? Limpa. É isso. Quais são as motivações, as forças que tem que nos conduzir para a gente continuar a caminhada, mesmo cansados, mesmo desanimados? Então, quando a gente fala de tudo isso, a gente está falando também de confiança. Quando a gente começa a enfrentar os medos, e até coloquei uma frase que eu gosto muito, que foi atribuída a Bill Gates, o sucesso é um péssimo professor. Ele ensina a gente brilhante que é impossível errar. E tem essa outra, a coragem não é a ausência do medo, mas a capacidade de enfrentar e vencer o medo nas piores circunstâncias. Medo nós sempre teremos. A gente tem as nossas inseguranças, a gente tem os nossos defeitos, mas a gente precisa aprender a lidar com eles. Né? A gente não pode esperar que o medo acabe, ele não vai acabar, ele vai só se fortificar. Então, a gente precisa ir com medo mesmo, fazer com medo, com insegurança mesmo, se preparar e fazer. E neste movimento, a gente gera justamente isso aqui, a confiança, né? A convicção. Quando a gente vai enfrentando, a gente vai construindo essa confiança. E não só a confiança em nós mesmos, como todas as outras pessoas que estão no nosso entorno, que estão ao nosso redor, vendo o nosso exemplo, também passam a confiar em nós, porque a gente gera uma credibilidade. E eu peguei essa imagem do triângulo, que é do livro do Jorge Duro, que eu gosto muito, chama Gestão de Mudanças. Ele criou várias metodologias muito interessantes para a gente aprender a gerir as mudanças na nossa vida. E ele fez esse triângulo porque ele colocou que a confiança ela é um conjunto de 3 fatores. Primeiro, da competência, né? Então, a gente tem que fazer muito bem aquilo, a gente tem que ter as habilidades, a gente tem que se
desenvolver para fazer da melhor forma possível. A consistência de imagem, quer dizer, uma imagem consistente é justamente a credibilidade que a gente passa aos outros. E uma história pregressiva, né? Pregressa, né? Quer dizer, o que a gente fez, todas as nossas ações, todas as nossas palavras, tudo que a gente deixou nas empresas, nos caminhos, nos ambientes que a gente passou, demonstram muito sobre quem a gente é, sobre os pensamentos que nós temos. Então, essas três coisas formam a confiança. E quando a gente conquista a confiança, a gente não vai perder o medo. Pode ser que o medo venha em vários momentos, mas a gente vai se tornar cada vez mais confiante em enfrentar as situações. A gente vai estar mais convicto de que a gente vai chegando e alcançando aquelas metas que a gente se propôs. E conforme a gente vai alcançando determinadas metas, a gente vai criando novas. Se a gente realiza uma, a gente vai criar outra e assim sucessivamente. Conforme a gente vai conquistando, naturalmente a gente tem a vontade também de compartilhar. Porque todo esse conhecimento que a gente adquire, ele não pode ficar só pra gente, né? Isso é um egoísmo, é um desperdício. A gente também precisa compartilhar muito dos conhecimentos que nós temos com as outras pessoas. Essa troca de informações, de conhecimentos, faz com que eu aprenda um pouco mais sobre outras áreas de atuação e vice-versa. Então, é o ser, que é a essência, são os nossos valores. O fazer, que tem a ver justamente com a organização, o planejamento e a ação. E o ter, mas não o ter de obter coisas, e sim o ter de ter propósito, de ter ideias, de ter convicção, de ter projetos. E claro, né, uma comunicação eficaz, comunicar-se bem e criar conexões honestas, transparentes com outras pessoas, também contribui para a gente atingir essas metas. E no livro do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que eu recomendo muito também para quem ainda não conhece, ele fala que apenas 7% do que a gente fala, das nossas palavras, contribuem para uma comunicação eficaz. E 38% é o nosso tom de voz. Os 55%, ou seja, o maior fator que faz com que a gente se comunique bem, é justamente a expressão corporal, facial e os nossos gestos. E eu vou acrescentar aí também o nosso olhar. Então, os gestos, as expressões faciais, corporais e o nosso olhar demonstram muito sobre quem a gente é. Para a gente analisar, então, um apanhado do que a gente conversou aqui até agora, é importante associar-se com pessoas certas, fazer conexões genuínas, porque isso também nos leva ao atingimento das metas pessoais e profissionais. É muito importante a gente se aproximar de pessoas que nos façam crescer e aprender. É muito importante que a gente tenha exemplos de condutas que a gente quer ter, para a gente poder melhorar, se superar. A leitura constante, o aprendizado, a participação em eventos e o uso consciente do poder da palavra escrita e pronunciada. Todos os dias, quando a gente acorda, os primeiros pensamentos que vem na nossa mente de manhã, eles são os principais responsáveis pelo restante dos pensamentos que nós teremos ao longo do dia. Então, é muito importante que quando a gente acordar, a gente tenha pensamentos bons já preparados ali para serem acionados. A gente vai pensar que vai ter um dia bom, produtivo, já vai pensar ali em alguns objetivos que a gente quer realizar como pessoas. E eu coloquei aqui, como sugestão, a leitura diária de um mantra. O que é mantra, né? Seriam palavras, tá, de ação que nos ajudam a nos motivarmos, porque a motivação vem de dentro para fora, né? Então, na verdade, o ideal é que cada um crie
esse texto, essas palavras que quer pronunciar quando acordar. Mas eu até sugeri aqui um mantra que eu gosto muito, é antigo, se chama Declaração do Novo Eu, é do Zig Ziglar. É bem fácil de encontrar na internet. A sugestão é ler este mantra, ler essas palavras, pensando no que você quer construir na sua mente, dentro de você, olhando-se no espelho nas primeiras horas da manhã. Porque isso vai ajudar a preparar os pensamentos, selecionar os positivos, construir, fortificar para o restante do dia. E qual é a diferença do sucesso para o fracasso? É exatamente o que a gente está falando aqui, né? Por que algumas metas não dão certo? A gente, às vezes, fica anos tentando e não consegue atingir. Porque a gente desiste em algum momento, a gente desanima, a gente esquece a motivação, qual foi a ideia principal que nos fez criar aquele objetivo. Então, a gente precisa estar sempre relembrando o que nos fez desejar aquilo e por que atingir aquilo é importante para a gente ter sempre esses pensamentos nos empurrando, nos dando essa força para continuar, que é a persistência e a força de vontade. Eu me lembrei da história do Thomas Edison, que o Thomas Edison ele tentou mais de 10.000 vezes antes de conseguir fazer uma lâmpada funcionar. E, na época, os jornalistas faziam várias perguntas para ele. O senhor não vai desistir, não? O senhor vai continuar tentando? E aí ele respondia que ele não errava, que ele não estava errando, que ele só estava encontrando maneiras que não funcionam. E ele também, Thomas Edison também é responsável por essa frase, né? Sobre os 3 fundamentos do sucesso. O trabalho árduo, a perseverança e o senso comum. E o senso comum tem justamente a ver com essa contribuição que a gente pode dar à sociedade, né? 1% inspiração e 99% transpiração. Então, é continuar persistindo, principalmente as metas maiores, aquelas que a gente sabe que são importantes na nossa vida, vale a pena todo o sacrifício que a gente fizer para alcançá-la no prazo que a gente estipular. Antes de citar esse exemplo, eu queria citar um exemplo meu também. Antes de escrever o livro Entre Trilhas e Caminhos, eu fui fazendo o convite para várias pessoas que eu admirava, que eu gostava muito. E algumas pessoas recusaram o meu convite justamente porque achavam que não seriam capazes de escrever um livro, de participar de um livro. E muitas outras, imediatamente, quando eu fiz o convite, já ficaram muito felizes de fazer parte do projeto. E eu dividi esse projeto em várias partes também, em vários objetivos. E estipulei um prazo. E o prazo para que todos escrevessem seus capítulos e a gente enviasse para a editora era de 1 ano. E a gente foi fazendo exatamente como planejado, até que quando completou 1 ano, a gente cumpriu o prazo de escrita e revisão, um ajudando o outro. São 11 pessoas, eu e mais 10. Todo mundo se ajudando, um lendo o capítulo do outro, construindo juntos, fazendo essa construção, expondo as vivências, e no final a gente conseguiu cumprir a meta. A gente escolheu uma editora que a gente queria publicar o livro, enfim, deu tudo certo porque a gente se concentrou e conseguiu cumprir as metas que a gente tinha proposto. E claro, nesse meio do caminho aconteceram um monte de coisas, sabe? Imprevistos, às vezes atrasava a escrita não saía, foram acontecendo várias coisas, mas um foi ajudando o outro, um foi incentivando o outro, um foi incentivando o outro, um foi ajudando o outro, e no fim a gente conseguiu escrever e publicar o livro. Então também esse livro é um grande exemplo de resiliência e de que é possível sim cumprir as metas que a gente se propõe. E eu trouxe esse exemplo aqui, independente de política, né? Não vou entrar em nada relacionado à política, é apenas um exemplo aqui que eu acho muito interessante, porque o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, quando ele resolveu fazer uma mudança, que é a implementação, né, a criação do Plano Real,
ele e a equipe dele, na época, tiveram que traçar uma série de metas muito bem planejadas para conseguir atingir esse objetivo. Porque a mudança, né, essa transição, ia influenciar, impactar um país inteiro. E o mundo também, né? Os países estão interligados. Então, ele teve um esforço, ele e a equipe dele teve um esforço muito grande. Então, é muito interessante, eu trouxe assim como exemplo, não vou entrar em detalhes, mas eles dividiram a implementação do Plano Real em 3 fases, que durou anos. O ajuste fiscal, a adoção da URV, que era uma unidade de valor para ser substituída pelo real, e uma reforma monetária. E conforme eles iam passando por cada uma das fases propostas, também iam acontecendo, iam desencadeando uma série de problemas. Não foi algo simples de ser feito. Então é muito interessante observar que eles tiveram 3 principais testes, onde eles podiam ter falhado. E se em algum desses problemas que surgiram, eles não tivessem conseguido se superar, resolver, o Plano Real não teria sido implementado e não estaria funcionando hoje no Brasil. Então, eu até coloquei aqui os 3 principais problemas que eles tiveram que enfrentar, que foi o regime de bandas cambiais, que eles tiveram que criar, e 2 crises em outros países, que foi a crise asiática e uma crise na Rússia, que impactou as moedas do mundo todo. E mesmo assim, com persistência, planejamento, foram criando novos objetivos até superar, conseguiram passar e conseguiram implementar o Plano Real. E aí nós tivemos... eu estou lendo um comentário aqui do professor Maurício Apolinário, de que a criação e o lançamento do Plano Real ocorreram no governo do Itamar Franco. Sim, começou no governo do Itamar Franco, né? Mas depois o Fernando Henrique Cardoso ele continuou. E aí todos esses testes aí que foram passados para conseguir a implementação do Plano Real foi no governo do Fernando Henrique Cardoso, tá? E assim, aí os resultados, só a título de exemplo mesmo, de algo assim que impactou todo um país e que, se desse errado, seria muito prejudicial para todos também. Então, a inflação foi estabilizada, o real se tornou uma moeda forte na época, né? Valendo o mesmo que o dólar, eles conseguiram o principal objetivo deles, e o país acabou entrando num novo ciclo de desenvolvimento econômico. Então, apenas a título de exemplificar que muitas vezes uma meta pode parecer muito difícil e muito complicada, mas mesmo com todos os problemas que aconteceram, é possível superar e vencer e atingir, né? Então, não quero me estender muito, a gente já tem aqui 1 hora de webinar. Eu quero agradecer todos que acompanharam aqui todo esse desenvolvimento do meu raciocínio. Tentei passar o máximo de informações que eu pude no pouco tempo proposto, tá? Quem tiver dúvidas, quiser mais informações, quiser comprar a apostila, pode mandar e-mail ou uma mensagem para mim. Meu e-mail está aí na tela. Me sigam também nas redes sociais, meu perfil do LinkedIn, tem o meu canal no YouTube, onde essa gravação ficará disponível para quem não pôde assistir ao vivo. E esses são também os meus livros, vou deixar aqui, quem quiser também adquirir os meus livros, eu vou colocar aqui os QR Codes, Gestão do Tempo para o Home Office. É só escanear o QR Code para acessar a loja na Amazon. Inbound Marketing. E o livro Caixinha de Segredos. E quem quiser também apoiar o canal, pode fazer a contribuição que quiser. Se puder, é só escanear o QR Code que está na tela. E agora, então, vou abrir para perguntas e comentários. Se alguém quiser fazer algum comentário ou alguma pergunta.
Eu estou aqui com duas perguntas. Eu vou ler. Quais estratégias você recomenda para manter a motivação ao perseguir metas de longo prazo, especialmente quando os resultados demoram a aparecer? Bem, a motivação sempre é muito individual, né? Ela tem que vir de dentro para fora, o nome já fala, motivação, ter um motivo para a ação. Então, cada um de nós tem que descobrir o que é que nos ajuda a nos movermos. Quando a gente está triste, quando a gente está desanimado, o que é que nos ajuda a entender a nossa importância nesse mundo? É a nossa família? São os nossos valores? É o legado que eu quero deixar neste mundo? Então, é isso que é importante, a gente sempre pensar. Se eu quero ser um pouquinho melhor a cada dia, se eu quero me superar, e essa é uma meta importante, né, da gente estar vivo, da gente existir, então eu preciso me concentrar nisso. Tudo que eu faço dentro do trabalho ou na vida pessoal precisa levar esses valores. Todas as minhas atitudes, as minhas ações, as minhas palavras, elas vão impactando, elas vão construindo o meu futuro, né? Esse meu presente, ele está sendo construído pelo meu passado, que eu fiz lá atrás. E o meu futuro é uma construção do que eu estou fazendo agora no meu presente. Então, isso é muito importante da gente enxergar. A gente não pode achar que a nossa vida está na mão de outros, porque não está, não podemos deixar. É muito importante a gente enxergar que no controle da nossa vida. Então, se a gente quer uma mudança, a gente precisa começar mudando a nós mesmos. É de dentro para fora que a mudança vai acontecer. E vai impactar todos ao nosso redor. Então, eu recomendo criar uma motivação real, genuína, para que todas as vezes que bater um desânimo, que vier um problema, você consiga lembrar de quem você é, da força que você tem para enfrentar qualquer coisa que se propuser. A outra pergunta: como podemos adaptar as nossas metas de curto e médio prazo quando surgem imprevistos ou mudanças significativas no nosso contexto? Bem, as metas, elas podem mudar sim. Com certeza elas vão ter que ser adaptadas de acordo com o que for acontecendo, né? Se eu quero comprar um carro novo, coloquei na meta do final do ano, e eu a cada mês já me propus a guardar um valor para comprar aquele carro, mas vamos supor que uma pessoa na minha família ficou doente e eu resolva usar esse dinheiro para ajudar no tratamento. Então a meta muda. Isso não significa que eu não possa voltar com essa meta de comprar o carro novo num outro momento. Mas eu posso sim criar uma nova meta para usar esse dinheiro que eu estava guardando, porque eu acho que isso é uma prioridade, é mais importante do que o carro. Então, sim, as metas podem ser adaptadas às situações que a gente vai vivendo, às coisas que vão acontecendo. Isso é muito importante, a gente tem que estar sempre revisitando as metas que a gente se propôs a escrever, a planejar, para ver se a gente está seguindo no caminho certo, se está condizente com que a gente está, como a gente está agindo. Se não tiver, a gente precisa pensar: o que eu vou fazer de diferente, então? O que eu posso fazer de melhor? Então, é sempre muito importante isso. E quando atingir uma meta, tentar também comemorar, isso é muito importante, comemorar, valorizar aquela conquista e criar novas metas, porque é muito importante a gente sempre ter novas metas na nossa vida. Eu quero agradecer a presença de todos que me assistiram, que vão me assistir depois. Muito obrigada. E espero contribuir compartilhando todo esse conhecimento com vocês. E quem tiver mais alguma dúvida, mais algum comentário, pode mandar para mim que eu respondo com o maior prazer. Tá bom? Até uma próxima oportunidade. Teremos novos webinars, novos eventos. Tenho tentado manter uma periodicidade de compartilhamento de informações e conteúdos voltados para a área de gestão do tempo e de comunicação interna. Todas as sugestões também são sempre muito bem-vindas.
Muito obrigada e uma ótima noite, uma ótima semana a todos. Boa noite.